Olá, boa tarde. O Brasil criou 142 mil vagas com carteira assinada em 2020, o pior resultado desde 2017, de acordo com o Cadastro Geral do Ministério da Economia. Segundo outro índice, medido pelo IBGE, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O mundo ultrapassou a marca de 80 milhões de vacinados contra a Covid. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde mantém a recomendação para que o intervalo entre as doses da Coronavac não seja aumentado e contraria um pedido do governo de São Paulo. Salvador aumenta a campanha de vacinação para profissionais de saúde com o sistema drive-thru. E ainda, o Conselho de Saúde Indígena denuncia a morte de crianças com sintomas semelhantes aos de Covid e diz que não recebeu apoio do Ministério da Saúde. O Brasil melhora, mas continua mal no ranking internacional de corrupção. O flagrante do roubo de caminhões na zona norte do Rio de Janeiro e a equipe da OMS, que vai investigar a origem da pandemia na China, foi liberada para o trabalho de campo depois de 2 semanas de quarentena. O Jornal Hoje está começando. A segunda remessa de vacinas contra a Covid, que foi liberada na semana passada pelo Ministério da Saúde, já foi para os estados. E aí são os estados que têm que enviar os lotes correspondentes dos municípios. Lá em Minas Gerais, as vacinas saíram apenas hoje da capital para o interior. E só vão começar a ser aplicadas no início da semana que vem. Os voos saíram do aeroporto da Pampulha nas primeiras horas da manhã para levar a nova remessa de vacinas às 28 regionais de saúde do estado. São 190.500 doses da Oxford AstraZeneca e mais 87.600 da Coronavac. Essa é a segunda remessa que Minas recebeu. A primeira chegou no dia 18 de janeiro e foi distribuída já no dia seguinte. Desta vez, a logística de distribuição de vacinas está diferente. Os novos carregamentos chegaram em Minas no domingo e na segunda-feira, mas só hoje estão sendo levados para o interior. E é dessas 28 regionais que as doses são encaminhadas aos municípios. Dentro desse esquema, de acordo com o governo, as 853 cidades mineiras só terão os imunizantes daqui a 4 dias. De acordo com o governo, a logística da distribuição da segunda remessa mudou porque ela contém vacinas de laboratórios diferentes e em quantidades diferentes de cada uma. Quem tomou a dose de uma fabricante, por exemplo, se eu tomei a dose da Coronavac, a minha segunda dose também deve ser pela Coronavac. Não é possível fazer uma imunização de dose 1 e dose 2 com fabricantes diferentes, com vacinas de fabricantes diferentes. O intervalo entre as doses de um fabricante é diferente do outro, então da Coronavac são 15 dias, 15 a 28 dias, e da AstraZeneca são até 3 meses. O secretário adjunto de saúde diz que a vacinação com as doses do último carregamento atrasou um pouco, mas começa na segunda-feira. No final de semana, a atenção primária não funciona. A gente, de repente, teria uma correria amanhã dos municípios ao final do dia, que poderia entrar pelo final de semana, e isso atrapalharia essa logística, esse planejamento, a segurança sanitária. Para os médicos, é necessário rapidez no processo de vacinação para que a crise na saúde possa ser controlada. Tem de ser imediato, recebeu, pode ser que você leve 12 horas para entregar, 24 horas, mas é isso, tem de ser. Chegou, distribui. Quanto mais pessoas vacinadas, o vírus não tem lugar para ir, ele acaba se autodestruindo. Então, realmente, não dá para esperar. É isso. O município do Rio de Janeiro, que já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid em mais de 103 mil pessoas, vai começar a vacinar a partir de segunda-feira os moradores que têm mais de 90 anos de idade. O calendário foi anunciado hoje e ele varia de acordo com a idade da pessoa. Até o fim de fevereiro, as vacinas vão chegar a quem tem mais de 80 anos. A dona Dulce, de 91 anos, já sabe o que quer fazer quando todos estiverem vacinados e puderem voltar à rotina. Passear e jantar fora com meus filhos. E não é só ela que está animada. Tô muito animada, é lógico. Quem é que não fica animada, né? Para quem tem 80 anos ou mais, uma ótima notícia. A vacina estará disponível nos postos a partir de segunda-feira. A ordem de vacinação será por idade. Na próxima segunda, serão vacinadas pessoas com 99 anos ou mais.
Na terça, com 98 anos. Na quarta, 97. Na quinta, 96. E na sexta, 95 anos. O calendário vai seguindo assim, de acordo com a idade, até o final do mês. Na última semana de fevereiro, vão ser vacinados os que têm entre 80 e 84 anos. De acordo com a Prefeitura, o idoso que perder a data da vacina poderá procurar os postos de saúde ou clínicas da família para receber a dose depois. É que para cada semana indicada vai ter uma repescagem, que vai acontecer aos sábados. Os postos vão ficar abertos até o meio-dia e é só levar o documento de identidade. O secretário municipal de saúde disse que o objetivo é que cada idoso respeite o seu dia de vacinação, para não ter aglomeração, e que todos serão vacinados. E a intenção é que até o dia 28, todos os idosos acima de 80 anos já estejam vacinados na cidade do Rio de Janeiro. A gente recebe também na próxima semana mais doses de Coronavac do Instituto Butantan, já está confirmado aí para o dia 2 ou para o dia 3 de fevereiro, e também tem outras vacinas para chegar ao longo do mês de fevereiro. Até agora, mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas na capital. Especialistas afirmam que para a vacina ter eficácia é preciso tomar as 2 doses e continuar com os cuidados de lavar bem as mãos, usar máscara e não aglomerar. Com pouca vacina ainda disponível, uma notícia trouxe preocupação. No domingo, uma queda de energia interrompeu a refrigeração do laboratório onde 720 doses da vacina Coronavac estavam armazenadas no Hospital Geral de Bom Sucesso. A Secretaria Municipal de Saúde disse que recolheu as vacinas e guardou o lote. O ministro Eduardo Pazuello exonerou ontem o diretor do hospital, Edson Joaquim de Santana, e determinou uma investigação do caso. O Ministério ainda não informou o que aconteceu com as vacinas, se elas foram descartadas ou não. O Ceará já começou a vacinar idosos acima de 75 anos em casa. Para receber a dose, é preciso agendar o dia. Pode ser pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza, pelo site Vacina Já ou diretamente num posto de saúde. É preciso levar documento com foto e comprovante de residência. Belo Horizonte continua vacinando o grupo prioritário. Profissionais da linha de frente, trabalhadores da saúde em geral e idosos que vivem em asilos. São Paulo também. A maior cidade do país vacinou mais de 180 mil pessoas, metade do grupo prioritário, que tem 500 mil pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde espera concluir essa fase de vacinação até o fim de fevereiro. No começo de março, a previsão é que a vacina chegue para os paulistanos com 75 anos ou mais. Portanto, ninguém deve ir aos postos agora, mas pode ir se cadastrando e esperar o aviso com o endereço de um dos 3 mil pontos de vacinação que a cidade de São Paulo vai oferecer. Você viu a Ana Paula Santos falando aí que é só esperar o aviso aqui em São Paulo com o endereço dos postos a partir do cadastro que é feito no site. Mas atenção, o governo de São Paulo diz que ele não manda link, nem pedindo dado de ninguém para você clicar, nem liga para a pessoa solicitando dados. Se isso acontecer, é golpe. É só o aviso de onde vai ser a vacinação que a pessoa vai receber e também esse cadastro vai agilizar a vacinação no momento que a pessoa for aplicar a dose. Então, não clique em link. Na página do JH, você encontra também, na capa do G1, você encontra mais informações sobre a vacinação em todas as capitais, no Distrito Federal e em mais 13 municípios. Vamos falar de Salvador, que começou a vacinar hoje os profissionais de saúde naquele esquema drive-thru, que você vai com o carro tranquilamente, só que longas filas de carros se formaram por lá. Mauro Anchieta tem as informações, está acompanhando tudo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Maju. Muito boa tarde a todos. A Secretaria Municipal de Saúde começou hoje o esquema de drive-thru para dar mais rapidez à vacinação de profissionais de saúde de 27 hospitais públicos da cidade, sem distinção de cargo ou função. Mais de 800 trabalhadores da saúde já foram vacinados hoje. Importante dizer que a vacinação nos hospitais e outros locais de trabalho continua. A fila de carros é grande e se estende por mais de 1 quilômetro no entorno da Arena Fonte Nova. Mas foi montada aqui uma estrutura para facilitar o atendimento. São 6 baias onde os veículos estacionam para a vacinação dos ocupantes. Até o momento estão sendo aplicadas apenas as doses da Coronavac. A vacina da Oxford ainda não tem previsão para ser usada em Salvador.
Segundo a Secretaria de Saúde, ela também vai ser utilizada no plano de imunização, mas o órgão ainda não deu datas. Além da Fonte Nova, tem esquema de drive-thru também no centro de convenções da cidade, que fica na Orla. Salvador tem cerca de 170 mil funcionários na área da saúde, incluindo a rede privada, pública e hospitais filantrópicos. Até o momento, pouco mais de 24 mil foram imunizados, Maju. É isso, Mauro. Obrigada. Me despeço do Mauro em Salvador. Vou lá para Maceió, que começou hoje a vacinação de idosos a partir de 85 anos que não moram em abrigos. O repórter Amorim Neto está acompanhando tudo em um dos pontos de imunização contra a Covid na capital alagoana. Amorim, bem-vindo. Onde é que fica esse ponto aí? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui em um estacionamento no bairro histórico de Jaraguá, aqui na cidade de Maceió, onde os idosos acima de 85 anos estão tomando a dose da vacina de Oxford AstraZeneca aqui por drive-thru. E olha só, tem muita fila por aqui, viu? Às 9, a fila de carros já era enorme. A expectativa da prefeitura é vacinar mais de 6 mil idosos desse público-alvo. A vacinação também ocorre em 2 shoppings da capital. Esses locais são exclusivos para a vacinação dos idosos. As pessoas devem trazer apenas um documento com foto e o CPF. Não é preciso fazer um cadastro não, viu? Já em relação aos idosos acamados, é necessário fazer um cadastro por telefone ou e-mail para a visita da equipe de saúde. Alagoas recebeu nesta semana mais de 27 mil doses da AstraZeneca que já foram distribuídas para imunizar os idosos com mais de 85 anos. O município de Pilar, na região metropolitana de Maceió, já começou a vacinar esse público. Até o momento, o estado já vacinou mais de 35 mil pessoas com a primeira dose da Coronavac. A imunização começou na semana passada e foram vacinados os profissionais de saúde, os indígenas, os idosos a partir de 60 anos que vivem em abrigos. Então é isso, Maju. Olha, muita movimentação por aqui e essa expectativa toda das pessoas para tomarem a vacina e ficarem imunizadas, começar a ficar protegidas, não é mesmo? Eu volto contigo aí. Começo de um caminho aí, Amorim. Obrigada. A gente vê fila, mas fica feliz porque está rolando a vacinação. Amorim mostrou aí vacinação em Maceió, Mauro Anchieta lá em Salvador. Agora é a vez de Curitiba, que também tem uma fila enorme. Uma fila se formou para a aplicação da primeira dose da Coronavac. Eu vou falar ao vivo agora com Wesley Cunha, porque ele vai explicar o tamanho dessa fila toda. Ou aí, como é que é o sistema, Wesley? Agendamento, o pessoal vai na porta, chega e faz a vacinação, explica tudo. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, quem nos acompanha, boa tarde também. A gente está aqui no local onde se concentra a vacinação dos profissionais de saúde, mesmo com o horário agendado pela Prefeitura. A fila para tomar vacina é muito grande, ontem já teve fila, hoje essa fila está maior ainda, né? O Gil Bermudes está mostrando essa fila para vocês, começa lá no pavilhão e se estende até uma das entradas do Parque Barigui, onde fica o local de vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, o sistema eletrônico que agenda os horários teve problemas e por isso os profissionais foram convocados de acordo com os hospitais onde trabalham e houve uma procura maior em alguns horários, como por exemplo agora na hora do almoço. Segundo a Secretaria, as equipes de vacinação foram reforçadas e a espera por atendimento é de menos de 1 hora e o problema no sistema está sendo resolvido, segundo eles. Outra informação aqui de Curitiba é que a Prefeitura decidiu flexibilizar as medidas de combate à Covid-19. Autorizou a abertura do comércio e dos mercados aos domingos e o funcionamento de 50% com a capacidade de 50% de teatros, cinemas e museus. Bares e casas noturnas e a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e a circulação de pessoas nas ruas entre 11 da noite e 5 da manhã continuam proibidos. O novo decreto vale por 14 dias. Segundo a Secretaria de Saúde, essa flexibilização foi possível porque a média móvel de casos e de mortes caiu quase pela metade em relação a novembro, quando a cidade adotou medidas mais restritivas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS para a Covid-19 hoje aqui em Curitiba está em 83%, viu, Maju? Obrigada, Wesley. A gente vê aí o pavilhão da cura, mas não seria mais prudente vacinar no próprio local de trabalho, né, dos profissionais de saúde? Enfim, fica aí a dúvida. Obrigada pelas informações.
E o governo de São Paulo ainda aguarda uma resposta oficial do Ministério da Saúde para saber se pode usar todas as vacinas disponíveis de uma vez, sem reservar aquela metade para a segunda dose. E o Instituto Butantan decidiu pedir a antecipação do pagamento das 6 milhões de doses já distribuídas aos estados. Você vai ver tudo na reportagem da Bruna Vieira. A partir do momento que o Instituto Butantan entregou as 6 milhões de doses da Coronavac para serem distribuídas pelo país e emitiu a nota fiscal, começou a correr o prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde pagar pela vacina. O prazo ainda não acabou. O Butantan disse que não recebeu e que pediu que o pagamento seja antecipado. Nós estamos solicitando, inclusive, ao Ministério que antecipe esses pagamentos, porque nós temos um problema de pagar também os nossos fornecedores. Na aquisição dos lotes subsequentes, sempre é assim, né? O Butantan não tem lucro, o Butantan não vende vacinas, ele repassa custos com uma margem operacional. Então, a gente recebe o dinheiro e já investe na próxima leva. Né? O novo coronavírus fez o Instituto Butantan investir mais em estrutura para a produção de vacinas. Hoje, a Coronavac é a única que já está sendo produzida no Brasil. Para isso, depende de matéria-prima a ser enviada pela farmacêutica chinesa Sinovac. E diante da escassez de insumos farmacêuticos, o Butantan espera por outra resposta do Ministério da Saúde. É sobre o pedido de uso de todas as doses da Coronavac distribuídas ao Estado sem reserva de metade para a segunda dose. No documento, o governo de São Paulo cita a necessidade de imediata ampliação do processo de vacinação e sobre a escassez ou insuficiência de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. A dose ideal para o Brasil é 28 dias, né? O que nós estamos pleiteando, e eu tenho defendido, é que não haja reserva de 50% das doses para a segunda dose, que se use todas as doses, né, disponíveis nesse momento, porque com isso a gente aumenta a cobertura. Né? Não tem muito sentido, do ponto de vista até ético, você reservar vacinas, né, com essa quantidade enorme de pessoas hospitalizadas e pessoas morrendo. Não corre-se o risco de, passados os 28 dias, ainda não ter a vacina suficiente para a segunda dose? Nós estamos em plena produção, né? Estamos produzindo e entregando ao Ministério. Né? Então, nesse momento, já temos, das 6 milhões que foram entregues, né, já 70% de vacinas disponíveis para a segunda dose em produção. Né? Então, isso já permitiria que fosse ampliada essa base, que não se fizesse essa reserva. O Ministério da Saúde orienta que a aplicação das 2 vacinas em uso hoje no Brasil siga o que está escrito nas bulas. A bula da vacina AstraZeneca Oxford diz que o reforço pode ser administrado entre 4 e 12 semanas depois da primeira dose. Na da Coronavac, está escrito que o intervalo deve ficar entre 2 e 4 semanas. A Anvisa, que foi quem liberou a vacinação a partir dos estudos clínicos apresentados, diz que é fundamental que o intervalo descrito na bula seja realmente seguido. Se não se respeita esse intervalo que está definido na bula, existe o que a gente chama de incerteza. Essa incerteza é a incapacidade que nós temos de saber se as pessoas continuarão imunizadas se esse intervalo não for respeitado. Qualquer alteração pode resultar numa diminuição da resposta imune ou pode afetar o desempenho da vacina. Pesquisadores ouvidos pelo Jornal Hoje relatam que ampliar um pouco o período entre as 2 doses não compromete a eficácia, mas ressaltam, não dá para ficar sem essa segunda dose. O que a gente pode fazer é estipular com outras vacinas que têm a mesma tecnologia dessa do Butantan, que é de vírus inativado. A gente tem dados para vacinas desse tipo em até 6 meses nesse intervalo de doses. Não significa que é a mesma coisa com a vacina do Butantan, mas a gente já conseguiu espaçar em até 6 meses com vacinas com essa mesma tecnologia. Lógico que não pode atrasar muito, mas geralmente não há nenhum problema em se atrasar, contanto que com tempo limitado e a garantia que a segunda dose vai ocorrer. O ideal é seguirmos o que o protocolo determinou, o que a bula determina. O problema é que a nossa situação agora não é uma situação ideal. A gente tem uma pandemia num pior momento aí no Brasil e não temos vacinas. A gente procurou o Ministério da Saúde e ele disse que é imprescindível que todas as unidades de saúde da federação cumpram as diretrizes para que o país tenha doses suficientes
para imunizar com as 2 doses previstas este primeiro ciclo da campanha de vacinação. O Ministério disse também que é importante ressaltar que as recomendações têm como base os estudos clínicos da fase 3 da Coronavac, que indicam que o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de 2 a 4 semanas. Falar do Amazonas, a Justiça Federal vai julgar o pedido de prisão do prefeito de Manaus, o Davi Almeida do Avante, e da secretária de Saúde, a Shadia Hawashi Frashi. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público do Amazonas. Daniela Branche está aqui com a gente, tem os detalhes. Daniela, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, segundo o Ministério Público aqui do Amazonas, houve fraude na fila de prioridades durante a campanha de vacinação e irregularidades na contratação de 10 médicos. Os promotores, então, pediram a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, e da secretária municipal de saúde, Shadia Hawashi Frashi, e pediram também o afastamento do cargo público mediante suspensão do exercício do cargo do prefeito, da secretária e de outros 4 servidores da Prefeitura de Manaus. Toda essa confusão envolvendo a vacina, Maju, começou na semana passada, depois de denúncias de irregularidades na fila da vacinação. O Ministério Público aqui do Amazonas alega que prefeito e secretária municipal de saúde favoreceram pessoas que teriam furado a fila do grupo prioritário. Vamos ver na reportagem. O capítulo mais recente da novela da vacinação aqui no Amazonas foi escrito ontem com o pedido de prisão do prefeito Davi Almeida do Avante e da secretária municipal de saúde, Shadia Hawashi Frashi. Os promotores do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado afirmam que a demora em elaborar e publicar o Plano Municipal de Vacinação pode ser proposital. No pedido do MP consta a fundada suspeita de que a omissão na organização da vacinação ocorreu para afrouxar a possibilidade de fiscalização para criar a desculpa ou cobertura do puro desleixo ou atropelo pela necessidade de salvar vidas. Por que existe a falta de controle? Para que os desvios possam acontecer. Essa é a tese mais, a hipótese mais cabível diante da situação, é a coisa mais factível. Porque não há como a pessoa iniciar uma vacinação sem planejamento. Segundo o Ministério Público, 2 secretários municipais furaram a fila de prioridades nesta unidade de saúde da família, que teria recebido apenas 13 doses. A própria secretária de saúde, Shadia Hawashi, o secretário municipal de limpeza, Sebastião da Silva Reis, além de 2 assessores e um subsecretário, foram vacinados aqui. Além das irregularidades na vacinação, o Ministério Público aponta que o prefeito Davi Almeida e a secretária de saúde de Manaus, Shadia Hawashi, teriam usado cargos em comissão para burlar a contratação de médicos com desvio de função. Porque ao contratar pessoas a um título jurídico para fazer outra coisa, você realiza a falsidade ideológica, que é inserir na nomeação uma informação que não condiz com a realidade. Sobre o pedido de prisão do prefeito e da secretária de saúde de Manaus, feito pelo Ministério Público do Estado, o desembargador de plantão declarou incompetência para julgar e remeteu o caso para a Justiça Federal. Na quinta-feira passada, a Prefeitura de Manaus suspendeu a vacinação na cidade depois de denúncias de irregularidades na fila dos grupos prioritários. O Tribunal de Contas do Estado pediu que a Prefeitura enviasse a lista com os nomes das pessoas que foram e que ainda seriam vacinadas. No último sábado, a Prefeitura retomou a vacinação em Manaus. E nós estamos acompanhando passo a passo o nosso controle externo, estamos todos com uma lupa para que realmente a sociedade venha tomar conhecimento e prevaleça a lei. O Amazonas recebeu ao todo quase 327 mil doses da Coronavac. O primeiro lote chegou ao estado no dia 18 de janeiro. A segunda remessa chegou no dia 25. 40.072 doses foram destinadas a Manaus. A prefeitura disse que já vacinou 8.147 pessoas até agora. Além das doses da Coronavac, o Amazonas recebeu 132 mil doses da vacina de Oxford no último sábado. Mas a Justiça Federal suspendeu a distribuição de 74 mil doses destinadas à capital amazonense. A juíza afirmou que a Prefeitura de Manaus precisa garantir a total transparência na programação e critérios para a vacinação contra a Covid. Segundo o governo do estado, a distribuição das doses de Oxford para as cidades do interior está sendo feita. Todos esses problemas na vacinação em Manaus
acontecem justamente num momento em que a cidade enfrenta um colapso no sistema de saúde. Profissionais do Hospital Infantil Dr. Fajardo, do estado, dizem que não entraram em nenhuma das listas apresentadas. A unidade tem crianças internadas com Covid-19. Estamos atendendo pacientes com Covid, tanto casos clínicos como casos graves. E nós queremos ser vacinados, visto que somos também linha de frente. E o pior, não consta nossos nomes em nenhuma lista oficial. E ao todo somos 450 profissionais exigindo somente a vacina. Os secretários Sebastião Reis, da Limpeza Pública, e Shadia Hawashi Frache, da Saúde aqui da cidade de Manaus, disseram que não vão se manifestar. Agora há pouco, Maju, eu conversei com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, e ele negou todas as irregularidades citadas pelo Ministério Público. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Nós não fizemos nada de errado, os atos administrativos são totalmente legais, o Ministério Público se equivocou, o Ministério Público extrapolou das suas prerrogativas. Eu estou sendo acusado pelo Ministério Público de contratar médicos para salvar vidas. Se eu não contrato, eu estaria cometendo crime de omissão e eu contratando crime de peculato. E a situação da pandemia lá no Amazonas, essa situação caótica, foi tema de uma audiência pública hoje da Comissão da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à Covid. E segundo o representante do Ministério da Saúde nessa reunião, o governo soube no fim de dezembro que os casos da doença estavam subindo, ok? Mas que não tinha bola de cristal para prever a situação. Ele disse isso. A repórter Flávia Alvarenga acompanhou a reunião e tem os detalhes para a gente. Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Os deputados pediram explicações sobre a falta de oxigênio em Manaus. Primeiro, eles ouviram o secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, que disse que o número de casos da doença está crescendo no interior do Amazonas e que, por isso, vai precisar de mais oxigênio. E que essa preocupação se dá pela dificuldade da logística para levar esse material, levar o oxigênio até esses municípios. O auge da crise em Manaus aconteceu no dia 14 de janeiro, quando pacientes morreram sem oxigênio. Na semana passada, a Advocacia Geral da União informou por meio de um ofício ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde soube na primeira semana de janeiro de um iminente risco de colapso em Manaus. E naquele momento, o número de casos de coronavírus já era muito alto por lá. Ainda de acordo com esse documento da AGU, o Ministério da Saúde soube da falta de oxigênio no dia 8 de janeiro. E nessa audiência, o assessor de logística do Ministério repetiu essa data e falou como a empresa fornecedora fez o comunicado, segundo o assessor de logística, de forma suave. Lá pelo dia 28 de dezembro, nós já tínhamos os indícios de que estava subindo bastante, mas nós não temos bola de cristal. Foi acionada a máquina, sim, tá certo? Chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde no dia 8 de janeiro, por meio de comunicação da White Martins, retransmitida a nós, e por meio de contatos da nossa equipe que estava lá, que neste dia também foi alertada e nos mandou relatório no cair da tarde, no começo da noite. Nós tomamos conhecimento que o oxigênio passou a ser algo a ser considerado. Mas nesses alertas do dia 8, ainda não aparecia necessidade emergencial. Tá certo? A White Martins, o próprio comunicado dela, era um comunicado que transmitia de uma maneira, vou me permitir usar a palavra aqui, talvez um pouco exagerada, mas de uma maneira até suave, tá certo? Não apontava para uma crise explosiva que estava no horizonte. Essa mensagem da empresa White Martins tinha como assunto o aumento do consumo dos gases medicinais durante a pandemia da Covid-19, sugestão de plano de contingência. Em um trecho, a empresa dizia que o imprevisto aumento da demanda ocorrido nos últimos dias agravou consideravelmente a situação de forma abrupta, superando em muito o volume de oxigênio contratado com a empresa. Há pouco, nós procuramos a empresa White Martins, que informou o seguinte: a
White Martins informa que alertou a Secretaria de Saúde do Amazonas de forma clara e baseada em fatos, tão logo identificou o aumento do consumo exponencial e abrupto do oxigênio na região e que, como qualquer fornecedora de oxigênio, apenas mede o consumo de seus clientes, não tendo condições de fazer qualquer prognóstico acerca da evolução da demanda. Maju. É isso, Flávio. Obrigada pelas informações. 6 partidos de oposição protocolaram ontem um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro pela atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia. Esse documento ressalta o direito à vida e afirma que o presidente cometeu 15 crimes de responsabilidade, desconsiderando a ciência e boicotando a vacina. Assinam o pedido presidentes nacionais e líderes do PSB, PDT, PCdoB, PT, PSOL e Rede. Ao todo, 58 pedidos de impeachment estão em análise na Câmara. O Palácio do Planalto não se manifestou. A gente tem mostrado aqui no Jornal Hoje que pacientes de estados que estão enfrentando um colapso no sistema de saúde, como Amazonas e Rondônia, têm sido transferidos para cidades de outros estados. Nessa semana, foi a vez de Cuiabá receber pacientes com Covid. Assim que o avião do Corpo de Bombeiros pousa, uma equipe de profissionais de saúde entra em ação. Dentro, 2 pacientes em estado grave aguardam a remoção. A área é isolada para evitar qualquer risco de contaminação. Os pacientes são de Rondônia, que vive um colapso no sistema de saúde por causa da Covid-19. 5 foram trazidos aqui para Mato Grosso. O estado também passa por uma situação difícil, com quase 70% de ocupação de UTIs públicas e 85% nas particulares, mas decidiu ajudar. Criamos uma perspectiva de até 10 pacientes, já que nós também não temos assim um grande estoque de leitos de UTI, mesmo com as ampliações que iremos fazer. O Centro-Oeste não foi o único destino dos pacientes de Rondônia. 9 foram levados para Porto Alegre e 13 para Curitiba. Segundo o secretário de Saúde de Rondônia, a fila só para UTI no estado tem mais de 40 pessoas. Nós temos até alguns leitos abertos, montados, entretanto não temos profissionais médicos para cuidar desses leitos. Nós temos uma UTI pronta, com todos os equipamentos, todos os demais profissionais e faltam médicos para nos ajudar. O Ministério da Saúde afirmou que está monitorando a crise no norte do país e que tenta abrir leitos e remanejar profissionais. A situação é pior no Amazonas, onde UTIs e enfermarias estão lotadas em Manaus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 302 pacientes já foram transferidos para hospitais da rede SUS espalhados por todas as regiões do país, entre os dias 15 e 26 de janeiro. A maioria foi para o Nordeste. Maceió, em Alagoas, recebeu 30 pacientes nas últimas 2 semanas. Para Recife, em Pernambuco, foram 26 e 39 para São Luís, no Maranhão. São Luís nos abraçou de uma forma especial. Eu tenho só a agradecer a esse estado e muito feliz por estar voltando para minha casa vivo. No Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, recebeu mais 36 pacientes de Manaus. 18 continuam em estado grave, 10 permanecem em leitos de enfermaria e 8 dependem apenas do último exame para receber alta e voltar para o Amazonas. É o caso da Rai, de 41 anos. O André está acompanhando o tratamento da esposa. Eu pude notar aqui em loco. Foi a melhor recepção que ela poderia receber em qualquer lugar do Brasil, né? Então vejo como uma nova oportunidade que Deus está dando para a gente viver novamente. 18 pacientes de Manaus chegaram a Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último domingo e foram para a enfermaria. Ontem, 10 deles tiveram piora no quadro de saúde e foram para a UTI. Essa médica explica que a transferência de pacientes é indicada apenas numa situação extrema e que o próprio transporte pode agravar uma condição que já é delicada. A questão de que os casos estejam subindo e nada seja feito, já significa um descontrole completo da situação. Porque uma hora, não importa quantos leitos eu tenha, não importa quantos profissionais eu tenha contratado, uma hora vai chegar no esgotamento.
Falar de crianças indígenas, 9 crianças de 2 comunidades indígenas morreram e depois de apresentarem sintomas parecidos com os da Covid, lá em Roraima. As autoridades de saúde do local enviaram um ofício pedindo ajuda ao Ministério da Saúde, mas não tiveram resposta. Então eu vou até Boa Vista agora conversar com o Robson Moreira, que tem mais informações sobre esse caso. 9 crianças, né? Robson, boa tarde. Isso mesmo, Aju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O documento foi assinado pelo presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Recurari. O ofício enviado na última terça-feira tinha como destinatários a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde, e também o Distrito Sanitário Especial Yanomami, responsável pelos atendimentos de saúde nessa região aqui de Roraima. Nesse documento, o líder indígena pede ajuda para o envio de profissionais de saúde às comunidades indígenas. Segundo ele, as crianças tinham entre 1 e 5 anos e não dá para saber a data exata de todas as mortes, mas que todas teriam ocorrido agora em janeiro. Os postos de saúde da região estão fechados há cerca de 2 meses. Para ele, a doença chegou à terra indígena por meio de garimpeiros que atuam de forma ilegal aqui no estado. E 10 crianças estão com os sintomas parecidos aí com os da Covid-19 na reserva Yanomami. Vamos ouvir. Existe mais de 25 pessoas lá, grave, mesmo estado, e falou que tem entre 10 crianças graves que estão se encontrando na comunidade. Então, até o momento, estão sem atendimento, sem apoio da saúde na comunidade. O Ministério da Saúde disse que recebeu a comunicação dessas mortes aí do Conselho e está verificando junto ao Distrito Indígena Yanomami a veracidade das informações. A terra indígena Yanomami é a maior do Brasil e também a mais vulnerável à Covid-19 aqui na Amazônia. Maju. Obrigada pelas informações, Robson. Agora a gente vai saber os últimos números da pandemia aqui no país. Esse levantamento foi atualizado à 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa e pelo levantamento o país já tem 220.435 mortes, vidas interrompidas pela Covid e o total de casos 9.011.822 diagnósticos da doença foram confirmados desde o começo da pandemia. Agora a gente passa para as médias, começando pela média móvel de casos aqui, que continua mostrando estabilidade, mas naquele patamar alto, elevado. Ontem foram, em média, 51.517 novos registros por dia, 9% a menos na comparação com 2 semanas atrás. Média móvel de mortes agora permanece muito elevada. Ontem ela ficou em 1.049 mortes por dia, na média de 1 semana. A gente tem 5% a mais do que 2 semanas atrás. No mapa, a gente mostra a situação da pandemia nos estados brasileiros, de acordo com um boletim de 8 da noite, quando o consórcio fecha as médias móveis. 9 estados registraram alta e aparecem em vermelho. Temos aí o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Ontem o estado de Minas registrou o maior número de mortes em um dia desde o começo da pandemia, foram 216. E pelo 19º dia seguido, Minas ficou na área vermelha aqui do mapa. As maiores altas estão lá no Amazonas, com 151%, e em Roraima, com 100%. Lembrando que em alguns estados, como é o caso de Roraima, o baixo número médio de mortes pode levar a grandes variações percentuais. O Distrito Federal e 11 estados ficaram em estabilidade. Significa que a média de mortes não aumentou nem caiu muito e eles aparecem aqui no grupo em amarelo.
temos Pará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, o DF, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E ontem, 6 estados apresentaram queda na média de mortes e aparecem na cor azul aqui. Amapá, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. Maiores quedas no Paraná, ainda com 37%, e no Amapá, com queda de 31%. E a partir de agora, o Jornal Hoje vai divulgar também o avanço da vacinação contra a Covid no país, a velocidade da vacinação. Os dados também são levantados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Os números são sempre considerando a primeira dose das vacinas. Temos aí 21 estados e o Distrito Federal que divulgaram os dados. E 5 estados não informaram ainda como está o andamento da vacinação. São esses estados aqui, ó, que a gente vê, 5 estados que não divulgaram, os que estão na cor cinza. Temos aí Amazonas, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Bom, a primeira dose aqui no Brasil foi aplicada em São Paulo no dia 17 de janeiro, a Mônica Calazans que recebeu. Aí de lá para cá, 1.248.821 pessoas foram vacinadas em todo o país. Isso representa aqui, 0,59% da população brasileira. Proporcionalmente, os que mais vacinaram foram os seguintes estados aqui, ó. Distrito Federal, com 1,09% da população vacinada, Alagoas, com 1%, Rio Grande do Sul, com 0,96% da população vacinada, Rio de Janeiro, com 0,87%, mesmo percentual do Paraná, com 0,87%. A gente torce aqui para que esses números aumentem e aumentem com muita velocidade. Agora, em g1.com.br/coronavírus, você encontra os números e gráficos da pandemia no seu estado e mais informações agora também sobre a vacinação no Brasil. E lá no Rio de Janeiro, um caminhão que transportava alimentos foi roubado por bandidos e levado para dentro de uma comunidade. A polícia precisou retirar barricadas feitas pelos criminosos para chegar até o local. Esse tiroteio começou logo cedo e assustou moradores da região. Favela Furquim Mendes, zona norte do Rio. O crime acontece no meio da rua, às 6h30 da manhã. Acompanhamos tudo de dentro do Globocop. Esse caminhão foi roubado por bandidos e está sendo descarregado nesse momento dentro da comunidade. Você vê que boa parte da carga está ali no chão. Enquanto bandidos armados circulavam de pistola e fuzil ao lado de um conjunto residencial, outros separavam a carga. É uma carga de produtos alimentícios, tem biscoito, tem macarrão. E aí, veja só, nesse momento algumas pessoas estão ali, bem perto, tirando desse caminhão toda a carga. Moradores contaram que os criminosos só liberaram o motorista do caminhão depois de descarregar tudo. PMs escoltaram a carreta para fora da favela, enquanto os ladrões usavam outro caminhão menor e carros para levar as caixas. Várias ruas estavam bloqueadas e o blindado da PM não conseguia passar. Os policiais tiveram que descer e avançar a pé, se protegendo dos tiros atrás das casas. Um evidente momento de tensão aqui na favela. Os moradores estão com muito medo. Alguns mandaram mensagens desde cedo, dizendo que estão muito assustados com essa situação, que viram muitos bandidos armados. Aparentemente tem tiroteio agora. Os bandidos deixaram restos da carga para trás e fugiram. Pouco depois, a Polícia Civil chegou à favela, mas também parou nas barricadas. Nessa rua, os agentes empurraram uma viga de aço para conseguir passar. Homens armados renderam o motorista do caminhão perto desse viaduto, na Avenida Brasil, a via expressa mais movimentada do Rio. A polícia disse que os bandidos estavam num carro preto e o obrigaram a dirigir até a favela, que fica a 7 quilômetros daqui. O motorista passou mais de 3 horas em poder dos criminosos e só foi liberado depois que eles descarregaram tudo. O Instituto de Segurança Pública divulgou hoje os dados de roubos de cargas no ano passado. Foram quase 5 mil, uma média de 14 por dia. O número é alto, mas é 33% menor que em 2019. O Instituto de Segurança Pública afirma que os roubos de carga vêm caindo desde 2018 e que a queda não tem relação com o isolamento social da pandemia. O Major Ivan Blas, que é porta-voz da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, disse que o combate ao roubo de cargas depende de um posicionamento estratégico diário com o objetivo de impedir que as cargas entrem nas comunidades.
Os corpos das 19 vítimas daquele acidente com um ônibus no litoral do Paraná chegaram hoje de madrugada a Belém. O avião levou também parentes das vítimas, peritos do Paraná e um sobrevivente. No caminho até o IML foi feito um cortejo em homenagem às vítimas. Durante toda a madrugada, o Instituto recebeu parentes e amigos das vítimas para dar assistência na liberação dos corpos. Na última segunda-feira, o ônibus que vinha do Pará bateu numa mureta e despencou no barranco na BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina. A Agência Nacional de Transportes disse que o ônibus estava em situação regular. O IGPM, que é conhecido como a inflação do aluguel, voltou a acelerar e subiu 2,58% agora em janeiro, na comparação com dezembro. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, em 12 meses a alta já chega a quase 26%. A subida é explicada especialmente pela alta nos preços de commodities e dos combustíveis, que são cotados em dólar e influenciam aí. Os empréstimos bancários somaram pouco mais de 4 trilhões de reais no ano passado, um aumento de 15,5% em relação a 2019. Percentualmente, é o maior aumento dos últimos 8 anos. Esse resultado foi impulsionado pelos programas de concessão de crédito às empresas por enfrentamento da pandemia, né? Os números foram divulgados pelo Banco Central. E também, de acordo com o Banco Central, a taxa média de juros caiu de 33% em 2019 para 25% no ano passado. Já o juro médio rotativo do cartão de crédito, esse subiu e chegou a quase 330% ao ano. E 2020, ano de pandemia, terminou com a criação de 142 mil vagas com carteira assinada. Mas esse foi o pior resultado dos últimos 3 anos, de acordo com os números do Cadastro Geral de Empregos do Ministério da Economia. Esse é o tamanho da vontade das pessoas de conseguirem um emprego. A fila foi nesta manhã, em Ponta Grossa, no Paraná. O primeiro da fila chegou às 4 horas da madrugada. São 100 vagas, num supermercado que vai abrir na cidade. E o valor do salário não foi nem divulgado. E só ontem, 520 pessoas já tinham deixado o currículo na Agência do Trabalhador. Eu vou chegar e, para mim, o que tiver, para mim tá tudo bem. Quando a gente tá precisando, né, não pode exigir muito, não. Procurando mesmo faz uns 7 meses já. Mas a disputa é bastante, né? É muita concorrência, né, por vaga. Segundo dados do Ministério da Economia, o país gerou 15.166.000 empregos com carteira assinada no ano de 2020 e demitiu 15.023.000 trabalhadores. O resultado do ano é a diferença entre as contratações e as demissões. E o Brasil fechou o ano com saldo de 142.690 empregos gerados. Foi o pior resultado desde 2017, quando foram fechadas 20.832 vagas com carteira assinada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que esse resultado foi positivo diante de um cenário de pandemia e citou medidas adotadas pelo governo para diminuir o impacto na economia. De um lado, o auxílio emergencial fez a maior transferência de renda direta para 64 milhões de brasileiros, quando nós digitalizamos e auxiliamos com transferências diretas de renda, no auxílio a pessoas, e, por outro lado, um programa de preservação de empregos que está sendo premiado internacionalmente, que preservou 11 milhões de empregos. Num ano terrível, em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos. A prioridade para o Brasil agora é saúde, emprego e renda. Nós esperamos que assim que o Congresso retorne, resolvido o problema das novas lideranças ou da presidência da Câmara e do Senado, é que o governo possa avançar com as reformas. O setor que mais sofreu com a pandemia foi o de serviços, que fechou com saldo negativo, ou seja, mais demissões de trabalhadores do que contratações. E a construção civil foi a que teve o melhor desempenho no acumulado do ano. Ainda segundo o Ministério da Economia, 4 das 5 regiões do país registraram mais contratações do que demissões em 2020. Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Apenas o Sudeste teve saldo negativo. O Ministério da Economia afirma que o Programa de Manutenção do Emprego e Renda contribuiu para o resultado positivo do emprego formal.
Ele foi criado em abril do ano passado e permitiu às empresas suspender contratos de trabalho e reduzir jornada com pagamento de uma complementação por parte do governo. Mas o programa acabou no dia 31 de dezembro do ano passado. E o Ministério da Economia diz que avalia outras medidas. Para este especialista em mercado de trabalho, o governo precisa adotar novas medidas para garantir um cenário positivo de empregos neste ano. Talvez algum programa, talvez em menor escala, observando às vezes alguns setores que podem estar sofrendo mais, como é o caso do setor de serviços, que ele fecha o ano no número negativo e é um setor que acaba sendo muito impactado pela pandemia, pela necessidade de alguma interação social, enfim, de alguma presença física das pessoas. Então, isso pode ser interessante, sim, para tentar atenuar essa segunda onda, esses novos números de pandemia que podem afetar esses setores. Esses dados que a Raquel Honorato mostrou foram do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos do Ministério da Economia. Agora, o IBGE também divulgou números do mercado de trabalho hoje. A taxa de desemprego passou de 14,3% no trimestre de agosto a outubro para 14,1% de setembro a novembro do ano passado. Mesmo assim, foi o maior percentual registrado para um trimestre que foi encerrado em novembro desde 2012. Com isso, o desemprego no Brasil atingiu pouco mais de 14 milhões de pessoas entre setembro e novembro do ano passado. Esse estudo, feito pelo IBGE, possui metodologia diferente da que é usada pelo CAGED, que considera admissões e desligamentos com carteira assinada, isso o CAGED. Já a pesquisa do IBGE leva em conta empregos com e sem carteira assinada. E ainda hoje, uma perícia confirma a presença de geosmina na água distribuída no Rio de Janeiro e na região metropolitana. E a seguir, o Brasil melhora, mas continua mal no ranking internacional de corrupção. A equipe da OMS é liberada para investigar a origem da pandemia lá na China. E o mundo ultrapassa a marca de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas. Voltamos já já. A ONG Transparência Internacional divulgou hoje o Índice de Percepção da Corrupção em 2020. Esse é o indicador mais importante de corrupção no mundo. E o Brasil, apesar de estar melhor em relação a 2019, continua mal posicionado. O índice mede a percepção de corrupção em 180 países desde 1995. A pontuação vai de 0 a 100. Quanto mais perto de 100 pontos, melhor a situação do país. O Brasil teve nota 38 no ano passado. Ocupa a posição 94 entre os 180 países do relatório. Houve um ligeiro aumento de 3 pontos na comparação com o ano anterior. Estava em 35. Essa diferença fez o país saltar 12 posições. No entanto, segundo a ONG Transparência Internacional, a variação ainda está dentro da margem de erro, que é de 4 pontos. Ou seja, na prática, o Brasil estagnou. O diretor executivo da ONG aponta algumas razões para isso. Um dos fatores mais importantes agora para o Brasil, talvez emergencial, é frear os retrocessos. Nós estamos vendo uma perda enorme de independência e aumento da ingerência política sobre órgãos de controle fundamentais. A ingerência do governo sobre órgãos como a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, e isso deve cessar. Deve-se recuperar a independência desses órgãos. A nota do Brasil ficou abaixo da média mundial e da média dos países das Américas, de 43 pontos. O índice também ficou distante dos países da OCDE, o grupo que concentra as economias mais desenvolvidas do mundo, de 64 pontos. O Brasil tem feito uma ofensiva diplomática para fazer parte dessa organização, mas ainda não foi aceito. É o terceiro pior resultado do país na série histórica. Apenas em 2 anos, o Brasil teve nota acima da média mundial, em 2012 e 2014. Entre os países considerados mais íntegros no combate à corrupção estão a Dinamarca na primeira posição e a Nova Zelândia na segunda. Em seguida vem a Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça. Nas piores posições do ranking estão a vizinha Venezuela e o Iêmen, a Síria, a Somália e, na última posição, o Sudão do Sul. Bruno Brandão explica que o ranking é calculado a partir de pesquisas técnicas, elaboradas por especialistas que avaliam os mecanismos de combate à corrupção nos países. A experiência internacional mostra que aqueles que conseguem, de fato, subir no ranking tomam medidas concretas contra a corrupção.
País nenhum no mundo venceu a corrupção através de soluções populistas, através de soluções autoritárias. O combate à corrupção se faz através de melhores leis, através de melhores instituições e principalmente uma cidadania livre, consciente e ativa na luta pelos direitos. O Palácio do Planalto não respondeu ao nosso questionamento sobre o desempenho do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção em 2020. O secretário de Esportes da cidade de Santa Luzia, lá em Minas Gerais, e outros 7 servidores foram exonerados porque furaram a fila da vacinação. O Marco Aurélio Silva, do Avante, foi exonerado nesta quarta-feira depois que uma auditoria da Secretaria Municipal de Saúde indicou essa irregularidade. A Prefeitura abriu um processo administrativo e disse que reforçou os protocolos de vacinação com novos alertas sobre as consequências para quem não respeitar o plano de imunização. A defesa do agora ex-secretário municipal de esportes informou que só vai se manifestar depois que tiver conhecimento de todas as informações desse caso. Vamos falar com ela, que voltou aqui para falar com a gente. Andréia Sadi já está aqui no telão. Vamos falar, né, Sadi, que pandemia avançando e tem partido pedindo para chamar o Ministério da Saúde de seu. É isso aí? Isso tudo para eleger candidatos que são apoiados, né, pelo governo Bolsonaro nas eleições do Congresso, que já são semana que vem. Então, podemos dizer que tem reforma ministerial à vista, Sadi. Bem-vinda de volta. Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Maju, tem uma série de pleitos, né, nessa mesa de negociações dos partidos do chamado Centrão com o Palácio do Planalto. O que são essas demandas? São ministérios, são cargos. Por exemplo, como você citou aí, o Ministério da Saúde, também está na mira o Ministério da Cidadania, que cuida de programas sociais como o Bolsa Família, ou seja, uma vitrine que os políticos querem e gostam bastante. E tem também até a recriação de um ministério, que é o Ministério da Indústria e Comércio. Por que eu estou falando que são pleitos? Porque são demandas que esses partidos levaram e agora depende do Palácio do Planalto dar ou não o aval para isso. O que as minhas fontes do governo dizem? Que o que está mais certo para acontecer é a troca no Ministério da Cidadania, que hoje é ocupado pelo ministro Onyx Lorenzoni, ele que é muito aliado, muito leal ao presidente Bolsonaro e não deve ser demitido, ele deve ser aproveitado em outra vaga, inclusive lá no Palácio do Planalto, ou seja, mais perto ainda do presidente da República. Mas aí essa pasta da cidadania pode ir para algum desses partidos, o chamado Centrão. Lembrando que os principais partidos do Centrão hoje estão apoiando a candidatura do deputado federal Arthur Lira. Ele é o deputado apoiado pelo Palácio do Planalto na disputa da Câmara e do outro lado tem o deputado federal Baleia Rossi, que é apoiado pelo grupo do deputado Rodrigo Maia, que hoje é o presidente da Câmara. Sobre, de forma específica, o Ministério da Saúde, tem uma pressão muito grande, a gente já vem falando sobre isso há várias semanas aqui no JH, para que o ministro Pazuello deixe o cargo. Mas o presidente gosta dele, vê em Pazuello uma certa blindagem a ele, presidente da República, durante a gestão da crise e da pandemia. O que esses partidos acreditam, Maju, é que essa troca no Ministério da Saúde, se ela acontecer, ela pode acontecer mais para frente, mas ela está no pacote dessas demandas, desses pleitos, desses partidos. Hoje, mais cedo, eu conversei sobre esse assunto com o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, porque ele é um dos nomes cotados no bastidor para assumir um eventual Ministério da Saúde. Ele me disse que não tem nada disso, que ele nunca conversou sobre isso com o Palácio do Planalto, mas admite que o que tem é a cobiça, é a vontade de vários partidos em relação a cargos, mas ele disse que não tem negociação rolando. Mas nos bastidores tem sim, Maju, é isso que está acontecendo, essa articulação em torno de uma reforma ministerial a partir da semana que vem, após a eleição na Câmara e no Senado. E lá no Senado, só para fechar e devolver para você, a disputa está entre o senador Rodrigo Pacheco, do DEM, e a senadora Simone Tebet, do MDB, que tem uma pressão do partido dela, o MDB, para que ela deixe a disputa e eles ocupem uma vice-presidência do Pacheco, que está com os partidos mais organizados, e também para que eles consigam comissões. Mas eu conversei com a assessoria da senadora e eles me disseram que ela vai até o fim nessa candidatura. Maju. Vamos aguardar então, Sadi. Obrigada pelas informações. Beijo, bom trabalho para você. E a cidade de São Paulo destinou um hospital para concentrar os pacientes que estão infectados pela variante brasileira da Covid, aquela variante que foi identificada pela primeira vez em Manaus.
É para esse hospital na zona norte de São Paulo que a partir de agora serão levados os pacientes infectados pela variante brasileira do coronavírus, chamada de P1. O local foi escolhido porque permite isolar mais facilmente alas só para pacientes com essa nova variante. Ele tem um desenho arquitetônico que facilita eu fazer isolamentos. Então eu consigo isolar uma área inteira e tratar especificamente de uma forma essa nova variante. Uma mulher de 61 anos que mora em Manaus está internada aqui desde o dia 15 de janeiro e teve a confirmação da variante P1. O hospital já atendeu outros 4 pacientes vindos também da capital do Amazonas, mas ainda não se sabe se eles foram infectados com a nova variante. Um morreu. O Instituto Adolfo Lutz confirmou até agora 3 casos da nova variante do coronavírus em São Paulo. É nessa sala fechada, com acesso restrito, que o trabalho de análise do vírus é feito. Já foram 474 sequenciamentos, que é a identificação do material genético do vírus, feitos numa máquina como essa. O Instituto já identificou 21 linhagens diferentes do novo coronavírus circulando pelo Brasil. Esse trabalho também é feito pelos pesquisadores da Fiocruz, que identificaram a rapidez com que a variante vem se espalhando. Em novembro, os cientistas não encontraram nenhum indício dessa variante nas amostras analisadas. Em dezembro, a variante já aparecia em 51% dos casos e em janeiro o número subiu para 91%. As amostras analisadas são colhidas de formas aleatórias em pacientes de locais variados e sempre que surge um caso suspeito no sistema de saúde, como por exemplo de pessoas vindas do Reino Unido, da África do Sul e do Amazonas. A variante do coronavírus, batizada de P1 e identificada pela primeira vez em Manaus, pode ser um dos motivos da explosão de casos da doença na cidade desde o fim do ano passado. Pesquisadores aqui de São Paulo publicaram um artigo com prováveis hipóteses do que pode estar acontecendo lá no Amazonas. Uma delas seria a possibilidade de as pessoas estarem perdendo a imunidade e sujeitas novamente à infecção. E outra possibilidade, segundo o estudo e que já vem sendo alertada por outros infectologistas no mundo todo, seria uma capacidade maior de transmissão dessa nova variante. Eu acho que é tudo inesperado, desde o aparecimento dessas novas linhagens, como aconteceu na Inglaterra, na África do Sul e lá, a gente não sabe bem como ela surge. Um número muito maior de mutações do que o esperado, uma linhagem muito diferente, a gente não sabe como isso apareceu. E depois apareceu com uma capacidade de transmissão enorme, é quase outra gente, foi realmente uma surpresa total. Os pesquisadores e cientistas alertam que agora o distanciamento social é ainda mais importante. Nós do Serviço de Saúde, da Vigilância, que trabalhamos com vigilância epidemiológica e laboratorial, temos que nos preocupar em detectar variantes. Mas eu acho que a população tem que se preocupar em se proteger do coronavírus. Então, manter o distanciamento social, o uso de máscara e lavagem de mão tem que continuar. Nós temos que manter o distanciamento social e vacinar. São os 2 pontos que podem frear essa epidemia. É o que temos para hoje, não tem jeito. E por falar em vacinar, o mundo ultrapassou a marca de 80 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid. Vou falar com o correspondente Rodrigo Carvalho. A gente sabe que ainda tem uma longa estrada pela frente, o caminho ainda é longo, mas é sempre bom, né? A gente ver esse número aumentando, nem que seja aí devagarinho, né, Rodrigo? Eu queria que você desse para a gente um panorama de quais países já vacinaram mais pessoas. Boa tarde. Vamos lá, Maju, salve. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Em números absolutos, os Estados Unidos, quase 24 milhões de doses. Logo na sequência, a China. Mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, isso representa 6% da população só. Por isso é importante a gente olhar para o ranking dos países que proporcionalmente mais vacinaram até agora. E aí não tem para ninguém. Israel aparece em primeiro lugar, bem à frente. Lá, mais de 1/3 da população, 32%, já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. E quase 17% ganharam as 2 doses já. Esse levantamento está sendo feito por um projeto ligado à Universidade Britânica de Oxford. Na sequência, o ranking de países que proporcionalmente mais vacinaram até agora tem os Emirados Árabes, onde 25% das pessoas já receberam pelo menos uma dose. Aqui na Europa, o país que mais vacinou até o momento foi o Reino Unido, com pouco mais de 10% da população. Nesse levantamento, o Brasil aparece em 34º lugar, com 0,53% da população vacinada, atrás, por exemplo, da Argentina. Uma observação importante, o número de vacinados no Brasil, segundo esse levantamento,
é diferente, um pouco menor do que o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa. Vários países, a gente está acompanhando, vem tendo problemas para receber as vacinas. É o caso dos 27 países que fazem parte da União Europeia. Para piorar, muitos deles estão tendo que lidar com o aumento de infecções e a sobrecarga dos hospitais. Agorinha saiu a notícia de que Portugal, mais uma vez, bateu recorde de mortos e infectados nas últimas 24 horas. 303 mortos e 16.432 novos casos em Portugal. A França também está enfrentando uma situação difícil, como a gente vai ver agora na reportagem. O governo da França já começou a preparar a população para medidas mais rígidas, que devem ser anunciadas nos próximos dias. O país vive a expectativa de precisar enfrentar um terceiro lockdown. O ministro da Saúde disse que nesse momento existem mais casos graves que precisam de internação do que pacientes que se recuperam em casa. A pressão nos hospitais está aumentando. Em Portugal, a situação também é preocupante. Nas palavras do primeiro-ministro António Costa, o país enfrenta uma fase terrível e momentos de tensão que ainda vão durar algumas semanas. O diretor de um hospital na cidade de Cascais alerta que a capacidade de atendimento está perto do limite. Porque qualquer pessoa aguenta uma situação muito adversa se souber que vai acabar. Por exemplo, eu costumo dizer que qualquer pessoa aguenta qualquer dor, desde que saiba que ela vai terminar daí a uns segundos. Agora, não saber que determinada situação vai terminar é muito estressante. A chefe do departamento de enfermagem pede às pessoas mais responsabilidade para segurar a propagação do vírus. Isto só depende do comportamento individual de cada um. Não depende da capacidade de resposta dos hospitais. Eu ouvi alguém dizer, não é dentro do hospital que se combate. Não, é na casa de cada um, com o comportamento de cada um. Uma pequena equipe de médicos militares alemães está em Portugal visitando hospitais para avaliar a necessidade de ajuda. A Embaixada da Alemanha em Lisboa confirmou que está em contato com o governo português sobre um possível auxílio do governo alemão para superar a atual crise sanitária. Enquanto isso, continua o impasse sobre o atraso na entrega de vacinas aos países do bloco europeu. Hoje a Comissão Europeia confirmou que autoridades da Bélgica inspecionaram a fábrica da AstraZeneca no país. O porta-voz da comissão disse que não vai comentar sobre as conclusões da inspeção. A União Europeia questiona o atraso na entrega de 31 milhões de doses. As últimas 3 semanas foram as mais mortais nos Estados Unidos desde o começo da pandemia. Essa análise foi feita pelo jornal americano The New York Times. Então, vamos lá para Nova York falar com o correspondente Felipe Santana, porque, Felipe, eu sempre tenho a impressão que a gente está sempre no pior momento. Toda vez que eu vou falar sobre isso com você, a gente sempre fala, pior momento, Felipe, pior momento. Quais são os números agora? Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Parece que a gente está se repetindo aqui, né? Dizendo que agora é o pior momento da pandemia. Mas é verdade, não para de piorar. Desde o dia 7 de janeiro, quando os Estados Unidos romperam aquela marca de 4 mil mortes diárias por Covid, esse número foi repetido várias vezes. Semana passada, a gente tinha chegado aqui a 400 mil mortes desde o começo da pandemia. Agora, uma semana depois, já são 425 mil. Lá no começo da pandemia, demorou 44 dias desde a primeira morte registrada até o país atingir 25 mil mortes. Aqui em Nova York, a procuradora-geral do estado, a Letícia James, acusou o governo de mascarar o número de mortes nos asilos. O governo diz que são 8.500 mortes, mas num relatório que ela publicou hoje, ela diz que o número real pode ser o dobro, principalmente porque nessa conta aí o governo só colocou as mortes que aconteceram dentro dos asilos e não daqueles que foram transferidos para hospitais e aí morreram nos hospitais. A procuradora também disse que uma boa parte dos lares para idosos não está cumprindo as normas necessárias para a prevenção e que o governo tenta mascarar a realidade, o que deixa muitas famílias aflitas, né, Maju? Claro, não pode ser depósito de idoso, né, Felipe? Olha, a gente fala muito da vacinação, o mundo inteiro na cola do vírus, correndo atrás aí de vacinar a maior quantidade possível de pessoas, mas tem também pessoal correndo para combater o vírus com pesquisas, com medicamentos, tentando achar saídas aí para um tratamento que ainda não existe, né, Felipe? Isso, Maju. Desde novembro,
Esses coquetéis de anticorpos estão aprovados aqui nos Estados Unidos para uso emergencial. Um deles é uma combinação de 2 anticorpos que ajudam o seu corpo a lutar contra o vírus. O próprio ex-presidente Donald Trump, quando ele pegou Covid, ele se tratou com um deles e aí começou a promover como uma cura. Mas, na verdade, eles não curam a Covid, eles reduzem a chance do quadro se agravar. Agora, o laboratório fabricante desse coquetel de anticorpos fez pesquisas e diz que ele também é eficaz na proteção contra essas novas variantes que a gente está vendo por aí, aquelas encontradas primeiro na África do Sul e também aquela encontrada primeiro no Reino Unido. Eles não fizeram testes na variante encontrada pela primeira vez no Brasil. Cientistas da Universidade Columbia, que é uma das mais prestigiadas aqui dos Estados Unidos, participaram dessa pesquisa, mas ainda falta revisão de outros cientistas para realmente bater o martelo. E um outro laboratório farmacêutico americano anunciou hoje que também fez um coquetel de 2 anticorpos que reduz em 70% o risco de hospitalização e morte. Então, é uma esperança nesse combate à pandemia, né, Maju? Tomara, né? E lembrando, como você disse, não é cura, é redução de danos aí, redução de agravamento da doença, né, Felipe? Obrigada pelas informações e ótimo trabalho para você. E o Sri Lanka recebeu o primeiro carregamento de vacinas contra a Covid. Foram 500 mil doses desenvolvidas pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. O país é um dos 8 que receberam doações de vacinas da Índia. A campanha de vacinação no Sri Lanka vai começar amanhã. 150 mil profissionais de saúde e 115 mil militares e policiais terão prioridade. A China prometeu doar 300 mil doses da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, para o Sri Lanka nas próximas semanas. E uma equipe liderada pela Organização Mundial da Saúde, que investiga as origens da pandemia de Covid, deixou hoje o hotel onde cumpriu quarentena para começar o trabalho de campo. A equipe da OMS chegou à cidade de Wuhan há 2 semanas e durante a quarentena trabalhou por videoconferência. Os especialistas saíram do hotel e embarcaram em um ônibus. Eles devem permanecer na China por mais 2 semanas e são liderados pelo maior especialista da OMS em doenças animais que afetam outras espécies. O itinerário detalhado aí da equipe para a investigação em Wuhan ainda não foi divulgado. E foi nessa cidade, na cidade de Wuhan, lá na China, que o vírus foi detectado primeiro no final de 2019. Estamos agora em 2021, lá se vai um tempão. E a seguir, gente, uma perícia confirma a presença da geosmina na água distribuída no Rio de Janeiro, lá na região metropolitana do Rio, que dá cheiro ruim, gosto ruim também. Um mercado que não vê crise, o de produtos e serviços para animais de estimação. E a previsão do tempo para todo o Brasil, com a Eliana Marques. Já, já. E você tem acompanhado aqui no JH, né, a corrida pela vacinação em massa contra a Covid tem sido assunto central lá das discussões nas reuniões virtuais do Fórum Econômico Mundial. Então a gente vai falar com a nossa correspondente, a Bianca Routier, que está acompanhando esse evento, né, Bianca? E hoje teve participação da Índia, que é considerada a farmácia do mundo, então o assunto vacinação não podia estar de fora novamente, né? Boa tarde. Isso, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O discurso de maior destaque hoje foi o do primeiro-ministro indiano. Narendra Modi destacou a importância da tecnologia para o bem da humanidade e um papel fundamental do país, que é o maior produtor mundial de vacinas, para ajudar o planeta a sair dessa pandemia. Ele afirmou que a Índia já está salvando vidas de cidadãos de outros países numa referência a doses já exportadas. O Brasil, por exemplo, está aplicando doses do imunizante da parceria Oxford-AstraZeneca produzidas em solo indiano. Modi garantiu que, em breve, muitas outras vacinas vão sair da Índia e serão cruciais para o mundo superar a crise. E quem acabou de começar a discursar é o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele disse que a pandemia é um alerta para a construção de uma casa comum com novas fundações. Bem, lembrando que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, pelo 2º ano seguido, não está na lista de participantes. Maju. Obrigada, Bianca, pelas informações.
E o INEP, que é o instituto responsável pelo Enem, mudou o gabarito de uma questão da prova de inglês do exame de 2020. Na divulgação que foi feita ontem, o INEP indicou como alternativa correta o item que afirmava que o posicionamento de uma mulher negra que não queira alisar o cabelo é sustentado por argumento que demonstram uma postura de imaturidade. O INEP foi acusado de racismo nas redes sociais. Aí o gabarito foi modificado e indicou como correta a alternativa que dizia que a postura revela uma atitude de resistência. Em nota, o Instituto disse que após a publicação dos gabaritos oficiais foi identificada uma inconsistência no material e que essa modificação no gabarito não tinha sido salva no banco de dados. E saiu, gente, o resultado do laudo que analisou a água que é distribuída para 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro e na região metropolitana. E a conclusão é que tem de novo ela está lá, a geosmina na água, que é a mesma substância que causou uma crise hídrica no ano passado, mas agora ela apareceu numa quantidade bem menor. A SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, informou que a quantidade de geosmina é de 0,02 micrograma por litro. E no começo do ano passado foi detectada uma quantidade 100 vezes maior. Segundo a SEDAI, o nível atual é considerado dentro do padrão. A geosmina é uma substância que é produzida por uma bactéria que está presente em locais onde há poluição. E o carvão ativado continua sendo aplicado lá na água e, segundo a SEDAI, a tendência é que o cheiro e o gosto de terra diminuam com o passar dos dias. É isso, água com cheiro e gosto esquisitos não dá não. Vou falar de previsão do tempo agora, de água que vem do céu, chuva, é isso, Eliana? Boa tarde para você. É isso, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, vou falar que ventou forte, também que choveu bastante no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As rajadas chegaram aos 100 km por hora na cidade de Itapoá, que fica em Santa Catarina, isso ontem por volta das 7 da noite. E hoje, entre 8 e 11 da manhã, choveu cerca de 71 milímetros lá em Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul. Temporais causados por instabilidades associadas ao ciclone, que está se afastando, isso desde ontem. Hoje o risco de temporal está mantido entre a metade norte do Rio Grande do Sul, avançando até o centro-oeste do estado de São Paulo e quase todo o Mato Grosso do Sul. Floripa já está com chuva muito acima da média e olha que o mês nem terminou ainda, né? Já choveu mais de 340 milímetros e a média de janeiro todo, 251, Maju. Chuvarada. E aqui em São Paulo, porque essa madrugada foi de chuvarada por aqui. Eu vi trovões, acordei por causa dos trovões. Tem previsão de chuva forte de novo? Olha, hoje a chuva vem mais fraca por aqui. Agora eu ouvi minha janela chacoalhando essa noite. O vento estava muito forte, né? A gente vai falar agora de São Paulo. Não dá para descartar algum ponto de chuva forte por causa do calor, mas nessa imagem ao vivo aqui, o que a gente vê é muito céu azul, né? Tá calor, máxima de 31 graus, tempo firme, expectativa de chuva aqui em São Paulo mais para a noite e sem grandes riscos de temporal hoje, segundo os meteorologistas. Agora tem possibilidade de chuva em todas as áreas paulistas, também no Triângulo Mineiro, em grande parte de Goiás, em Mato Grosso, em toda a região norte, também aqui no Maranhão e no Piauí principalmente. Agora do Ceará até o litoral da Bahia, essa faixa mais litorânea aqui, se chover aquela chuva fraca e passageira e o sol está bombando, sem sinal de chuva, aqui entre o sertão de Pernambuco até o Rio de Janeiro de novo, passando por Espírito Santo, leste de Goiás também. Tempo firme também lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. No Rio de Janeiro, calorão de 40 graus hoje e já hoje a sensação pode ser de 45 graus no Rio. Em Brasília, tarde seca, com umidade do ar caindo até 30%, o ideal são 60%, então é a metade do ideal. Dá-lhe água, garrafinha de água na mão o tempo todo. Em Salvador, 32 de máxima com 5 milímetros de chuva. É aquela chuva fraca e passageira que eu falei, mais para a noite também lá em Salvador, assim como aqui em São Paulo. Agora em Belo Horizonte, mais um dia ensolarado e muito quente, com até
33 graus, imagens ao vivo, linda de lá. Umidade baixa nessa área aqui, olha, que pega também norte de Minas, grande parte da Bahia, em contraste, né, com os temporais no norte de Mato Grosso e em grande parte da região norte. Amanhã a chuvarada continua nessas áreas mais escuras, destaque principalmente para o Amazonas e para a faixa que vai de Mato Grosso do Sul até a região sul, principalmente. Maju. Nossa, eu só consigo prestar atenção nos 45 graus de sensação no Rio de Janeiro, impossível. É verdade, aqui em São Paulo com 31 a gente já está que não se aguenta, né? Pois é. E, Eliana, eu não estou acreditando também que o mês já está acabando. Passou muito rápido, né? Esse final de semana aí a gente já, daqui a pouco, acabou janeiro e eu queria saber qual que é a previsão aí para frente. Vamos lá. Eu separei aqui, olha, alguns destaques do sábado, né? A gente já falou que amanhã a chuva está lá em Manaus e entre Mato Grosso do Sul e a região sul. Então, sábado, São Paulo e BH podem ter a tarde mais quente desse mês de janeiro, com máximas de 34 graus. São Paulo com chuva, BH sem chuva de novo. Aí, Cuiabá, Manaus e São Luís também estão no pacote aqui dos destaques do sábado, né? Ainda podem ter pancadas de chuva fortes por causa do calor, mas os volumes diminuem. Olha, 20 milímetros, esses dias a gente estava falando em volumes bem mais altos, regiões com até 80 milímetros. No domingo fica tudo muito parecido com o que a gente já está por aqui e aí eu atualizo mais amanhã. Tá bom, então amanhã a gente se encontra aqui de novo, Eliana. Obrigada. Amanhã. Bom tchau, tchau. Descanso. E olha, as contas do governo federal registraram um déficit primário recorde de 743 bilhões e 87 milhões de reais em 2020. Um crescimento de mais de 6 vezes em relação a 2019. Esse resultado negativo, que não considera os gastos com o pagamento de juros da dívida pública, estão relacionados ao aumento de despesas para combater a pandemia. As medidas de restrição derrubaram a atividade econômica e levaram a diversas medidas de adiamento da cobrança de impostos. Apesar do saldo negativo recorde, o resultado foi menor que o estimado pelo governo, que era um déficit de 831 bilhões e 800 milhões de reais. JH vai chegando ao fim e termina aqui com uma história de um mercado que cresceu mesmo em meio à pandemia. É o de produtos e serviços para os animais de estimação. Para controlar tanta energia durante a quarentena, o Max recebeu mimos que passaram a fazer parte do dia a dia dele. A gente teve que investir muito em brinquedo, quando a gente quer ensinar algum truquezinho, né, para ele se comportar. Hoje no mercado tem muita coisa bacana, próprio para cachorro. E também para gatos, peixes, aves e roedores. O faturamento do setor de produtos e serviços para animais de estimação teve um aumento de 30% em um ano, mesmo com a pandemia. O Brasil já é o segundo maior mercado de produtos pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O setor não parou porque é considerado essencial e muitas pessoas adquiriram animais para enfrentar o isolamento. Começando pelos idosos, que não podiam receber visita nem dos seus próprios filhos. Muita gente adquiriu tanto gatos para adoção, pegou cachorrinhos e levou para o seu pai e para a sua mãe. E este mercado hoje tem todo tipo de produto. Sempre olho na prateleira, algumas coisinhas engraçadas, pego ele, aí vou e passo e compro. Agasalho, toalhas coloridas também eu levo. O aumento no mercado pet é também uma oportunidade para quem quer trabalhar na área de estética de cães e gatos. Este salão de beleza personalizado viu durante a pandemia aumentar a procura de alunos e também a quantidade de trabalho aqui. A maioria dos alunos de banho e tosa sai do curso com emprego garantido. Eu fiz o curso, eu fui me empenhando cada vez mais ao conseguir um emprego. Em questão de um mês e meio, e já fui logo entrando no ramo. O Vladimir faz questão de oferecer esse tratamento especial para o casal de pets. Enquanto os donos pensarem como ele, o mercado está garantido. Sempre que nós pensamos em bem-estar animal, nós fazemos de tudo para fazer eles felizes, para poder tratar bem esses animais. E com essas fofurinhas a gente termina o Jornal Hoje aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.